Chegou a hora do nosso quadro Pet News. No Pet News desta quinta-feira, nós abrimos espaço para um assunto que está na rotina de quem tem animal de estimação: a alimentação. A nutrição dos pets, ela precisa ser feita com cuidado, seguindo uma alimentação saudável, balanceada, como deve ser a nossa também. Por isso, a gente recebe hoje o zootecnista Juarez Ribeiro da Silva. Boa tarde, seja bem-vindo, Juarez. Boa tarde, tudo bem? A nossa alimentação, a gente sempre fala isso, uma alimentação saudável, balanceada. O que significa uma alimentação saudável para os pets, cães e gatos, por exemplo? Alimentação saudável, não somente para os pets, para os humanos também. A gente tem aquele velho ditado: a saúde começa pela boca. E realmente ela começa pela boca. Que a grande maioria das doenças, vírus, bactérias, elas entram pela boca, pelo sistema digestivo. Então, uma nutrição balanceada, um sistema digestivo saudável, né, uma imunidade alta, vai com certeza trazer uma saúde maior para o pet e uma expectativa de vida muito maior, né? A gente costuma brincar, né, que um prato saudável para adulto é arroz, feijão, uma proteína, a salada, né? E para o animal de estimação, como que a gente faz esse equilíbrio no caso de pessoas que dão comida? Hoje existem algumas formas de alimentar o pet. Tanto a forma, a gente ainda fala ração, né, mas a gente fala, o correto seria alimento industrializado, né, comumente chamado de ração, e temos também aquela alimentação caseira ou alimentação natural. Mas é importante ressaltar que essas dietas devem ser balanceadas por um nutricionista, um zootecnista ou um médico veterinário, porque os alimentos que são bons para os humanos podem não ser bons para os pets. Por exemplo, dá para dar um exemplo de alimento proibido para um cão ou gato? Por exemplo, agora a gente está vindo da Páscoa. Né? Chocolate é altamente tóxico para cachorro. A gente tem alguns alimentos, por exemplo, queijo, cebola, alho, né, que não são tóxicos para cães e para gatos. Porque os nutrientes, as enzimas, enfim, desses alimentos não fazem bem para o organismo do bichinho. É que a gente está comparando humanos, cães e gatos. São espécies diferentes. Né? Então, tanto é que a gente fala muito hoje sobre humanização. É muito interessante, muito legal a humanização, quando a gente fala da parte afetiva, né? Do amor, do carinho que você traz para o seu pet. Mas quando a gente fala na alimentação, muitas vezes o tutor erra, justamente porque achar que o que ele come, ele pode dar para o seu cachorrinho ou para o seu gato. E isso às vezes causa problemas, né, no trato intestinal. E se a gente pensa, a gente quer que esse cão e esse gato vivam por muito tempo, a gente tem que cuidar da nutrição, né, para ele aumentar a expectativa de vida e viver por longos anos junto com o tutor. Tem alimentos, por exemplo, que causam prejuízos, queda de pelo ou outros sintomas assim? Geralmente, problemas são causados por deficiências nutricionais. Então, uma dieta mal balanceada, por exemplo, como você citou agora há pouco, um arroz, um feijão, um bife, por exemplo, para nós pode parecer balanceada, mas para o cão e para o gato pode não ser. E falta de nutrientes, por exemplo, aminoácidos ou uma vitamina ou algum mineral, pode ocasionar uma alergia, uma queda de pelo, né, algum problema metabólico no cão e no gato. O excesso de sal, por exemplo? Então, isso é outro questionamento muito comum em relação a quando o tutor vai escolher um produto. Né? Voltando, o cão e o gato e os humanos são espécies diferentes. Então, a tolerância deles para sal é totalmente diferente. Assim como a gente fala gordura. Né? A gordura, nós temos uma necessidade muito baixa, né, mais baixa de gordura do que um cão e um gato, né? Eu não vou dar gordura, alguma coisa assim, mas eles têm essas necessidades, né? Lembrando que eles são quase carnívoros restritos. A gente consegue balancear essa refeição para o animalzinho de estimação colocando também ração, que é o alimento industrializado que você disse? O alimento industrializado, ele é chamado de alimento completo. Então, quando o animal não apresenta nenhuma patologia, né, ele não apresenta, por exemplo, alergia a algum tipo de alimento, problemas renais, né, o animal na sua saúde perfeita,
o alimento completo, ele supre todas as necessidades do cão e todas as necessidades do gato, né? O grande problema que eu vejo não é o cão e o gato, é que nós humanos, às vezes, pelo caso da humanização, ficamos com dó do cachorro. A gente tende a cometer erros, né? Isso, o cachorro só está comendo ração, o alimento, coitadinho, e vai lá e introduz outro alimento, né? Mas, na verdade, isso a gente tem que, quando a gente quase uma compensação, às vezes. Isso. Ele passou o dia todo em casa, ou alguma coisa assim, dá mais alguma coisinha para agradar, igual a gente faz para agradar alguém, né? Como um filho. Isso quando a gente estuda nutrição, a gente acaba estudando também psicologia canina, né, ou do gato, do cachorro, e também psicologia do dono. Isso influencia muito na nutrição. Então, por exemplo, nesse caso, né, o cachorro, um domingo, né, que a gente está acostumado né, almoços em família, aí todo mundo, né, a gente usa bastante em treinamentos, né, eu tenho uma imagem lá que é a família reunida na mesa e o cachorrinho do lado, né? E o cachorrinho aquela cara de... Esperando alguma coisa. E o dono acaba cedendo, mas não por causa do cão ou do gato, e sim para amenizar a culpa dele, diminuir a culpa que ele está sentindo. Então, essa parte que eu falo da humanização do pet é a parte ruim, né? A humanização tem que ser pro lado afetivo, pelo carinho, né? Mas a gente tem que lembrar, ressaltando, são animais, são espécies diferentes. Então tem que ser tratado de formas, quando eu falo tratados na forma nutricional, de formas diferentes. E Juarez, a gente deve seguir também o que indica aquela embalagem, né? Por exemplo, do alimento industrializado. Eu já vi pessoas colocando água, leite na ração, né? Eu acho que vai ficar melhor para ele. Esses achismos também atrapalham na hora ou é adequado? Isso, ressaltando de novo, eu falo, a gente tem que estudar psicologia humana e o animal. Então, o que acontece? O cachorro, quando você coloca água, a água é um palatabilizante, né? Ela aumenta a palatabilidade de quase qualquer alimento, tanto para nós humanos e para gato também. Então, quando ele coloca água ou leite, você aumenta a atratividade. Só que se você colocar água e deixar, você já começa com processos de fungos, bactérias, proliferação de micro-organismos naquele alimento. Então, aquele alimento pode trazer problemas, né? E o que acontece geralmente? A pessoa dá o alimento seco e daí começa a introduzir água ou molho, né? Uma coisa assim, e o cachorro só se alimenta daquela forma. Já faz aquela relação, a ração vem junto com alguma coisa. E aquela história, quem está adestrando quem? Né? Na verdade, o cachorro, ele entende, o cachorro e o gato são inteligentes, animais inteligentes, ele olha o pote da ração, olha com aquela carinha de pidão, e o cachorro, o dono acaba cedendo. Né? Então ele entende que se ele fizer isso, o dono vai colocar água, molinho. Então é adestramento. Então a gente tem que ter tem que pensar, os cães e gatos são como crianças, né? A gente tem que ter um cuidado na alimentação, porque se a gente deixar, por exemplo, uma criança, ela vive de bala e guloseimas, né? E o cachorro também, o cachorro e gato é a mesma coisa. Tem então, que ter disciplina. A gente tem que pensar que a gente quer que ele viva o máximo possível. Juarez, muito obrigada pelas informações. É um assunto que rende, né? Várias conversas ainda, temos vários exemplos por aí. Muito obrigada pela presença aqui no nosso Ver Mais. Eu que agradeço, é um assunto apaixonante.